Dê um feedback aí pra mim. Já vão falando também qual a profissão de vocês, qual foi o motivo que vocês resolveram acompanhar essa live, qual é a curiosidade de vocês. Luana Mires. Oi, gata. Edilson Souza, futuro advogado também, gente. Oi, mano, você também? Que bom, quanta gente! Vocês estão curiosos para saber qual é o tema dessa live? O tema vocês já sabem, né? Na verdade. E aí, estão ouvindo direitinho? A imagem tá boa? Franklin. Então, gente, olha só. Eu resolvi fazer essa live porque eu ando sentindo uma resignação em relação à advocacia criminal. E aí eu percebi também que tem muitos colegas que também estão nessa mesma situação. O que ocorre? Eu quero começar falando com vocês sobre o preconceito. Acho que todos vocês sabem, mas eu vou falar um pouquinho, né? Eu gosto de falar, quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante. Então, o preconceito, ele é um sentimento, uma opinião hostil, rude, né? Grosseira, que as pessoas fazem a respeito de uma pessoa, de uma opinião, de uma profissão, que é o caso aqui. Então, o que... Ai, gente, eu posso tirar o óculos? Tá me incomodando. Pois é. Daí, o preconceito é isso. É uma opinião que a gente forma sem a gente ter um conhecimento sobre o assunto. Ou sem a gente conhecer a pessoa, sem a gente conhecer a profissão. E nós, advogados criminalistas, estamos sofrendo muito isso. A gente sente muito na pele isso. Porque as pessoas acham que o advogado criminalista, ele concorda com o crime que foi praticado, o suposto crime que foi praticado. Então, gente... Oi, Ju! E aí, Ju, como é que você está? Gente, Juruna Santos é o diretor de reportagem da página A Voz do Povo. É uma página de reportagem aqui da Candanga. Então, para quem está entrando agora e que ainda não sabe, eu sou Eliane Fernandes e eu sou advogada e atuo na área trabalhista. Mentira, gente, eu já atuei na área trabalhista. Eu fiz estágio no TST por 2 anos. A minha segunda fase foi na área trabalhista, mas eu não atuo mais nessa área pegadinha. Agora, depois de um fato que aconteceu, eu comecei a ter interesse pela área trabalhista. E aí eu fui assistir uma audiência e acabou que eu gostei. E percebi que era aquilo que eu queria fazer. Então, daí eu comecei a advogar como advogada da Ativa. Gente, para quem não sabe, nos fóruns de Goiás não tem defensoria pública. Então, o que acontece? As pessoas que vão para lá, principalmente na área criminalista, na área criminal, na área penal, processo penal, eles não têm condições de constituir e pagar um advogado, né? Daí é nomeado um advogado para atuar na causa. E aí essa advocacia chama advocacia da Ativa. E assim eu comecei a atuar na área criminal e estou atuando até hoje lá em Goiás como advogada da Ativa, né?
E já tenho algumas causas, já fiz júri, já fiz de um tudo. Por conta da advocacia da ativa. Então, voltando ao tema. Para quem está entrando agora, gente, o nosso tema é atuar na advocacia criminal não é. Esse não é, esses 3 pontinhos, a gente vai conseguir ver já no finalzinho da live. Então, aí as pessoas falam, o advogado criminalista, ele concorda com o que o cliente dele faz, e então ele é bandido também, digamos assim, né? Só que não. O advogado criminalista, como qualquer outro advogado que escolha atuar em qualquer área que seja, ele segue leis. Ele segue regras. Regras essas que são impostas pela legislação brasileira e pela nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Foi constituída em 1988. Então, o advogado criminalista, como eu falava, assim como os outros advogados, ele tem direitos e tem deveres. E para um advogado atuar bem em uma causa, ele precisa seguir as regras, né? Ele precisa cumprir as leis. Não é o advogado que fala, não é o advogado que manda. O advogado, ele segue as regras, tanto na área civil, na área trabalhista, tributária, criminal. Para um advogado fazer uma boa defesa, ele não tem que criar fatos, né? Ele tem que seguir o que está na lei. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas, a sociedade, acha que o advogado, ele é um picareta. O advogado, ele inventa fatos, né? E não é isso. Não é assim que acontece. O advogado, ele tem que seguir o que está na lei, né? De acordo com os fatos que o seu cliente tenha, porventura, vindo a cometer, ele vai procurar adaptar a letra da lei. E aí, para falar mais especificamente em relação... Assim, gente, eu tô falando bastante em relação a isso porque eu quero... na verdade, essa live é como que fosse um desabafo, sabe? Com o preconceito que a advocacia criminal está sofrendo. Então, a defesa criminal, ela segue leis, em especial a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. E na Constituição Federal existem cláusulas pétreas. O que vem a ser essas cláusulas pétreas? São dispositivos que não podem ser alterados. São leis, são disposições, são regras que não podem ser alteradas. Elas são fixas, elas não podem ser alteradas de maneira alguma. Essas são as cláusulas pétreas. E a advocacia criminal, ela é baseada em uma dessas cláusulas. Qual é? É uma regra que está prevista no artigo 5º, no inciso 57. Vou ler para vocês, para passar mais credibilidade. Vou pegar a minha Constituição aqui para vocês. Essa Constituição, gente, eu ganhei do Dr. Esdras Dantas, trabalhei com ele 5 anos, e ele já foi presidente da seccional da OAB-DF, é conselheiro do Conselho Federal da OAB. Olha, gente, tem até dedicatóriazinha, olha, para mim. Então, o artigo 5º
no inciso 57, fala assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Para quem não é da área aí e quer, assim, para eu esclarecer um pouquinho mais, gente, olha só, deixa eu esclarecer um ponto também. Eu não estou aqui para dar aula ou para ministrar uma palestra, nada disso. Eu tô aqui só para um bate-papo com a questão do preconceito em relação aos advogados que atuam na área criminal, tá bom? Não é aula, não é um curso, não é uma palestra, não é um webinário, tá? É um bate-papo. Então, vou repetir. Artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. O que significa isso? Significa dizer que para que uma pessoa seja considerada culpada, tem que haver essa sentença. E essa sentença tem que ter transitado em julgado. O que é especificamente transitado em julgado? Que não pode mais ter recurso. O acusado não pode mais recorrer. Nesse caso, já não é mais acusado. Nesse caso, ele passa para condenado, né? Então, sendo assim, se ninguém pode ser considerado culpado até que ocorra uma sentença condenatória transitada em julgado, onde que o advogado entra nessa história? O advogado entra que tem que haver o contraditório e a ampla defesa. A pessoa tem direito a se defender. E quem é que faz a defesa? É um advogado, né? Uma pessoa que comete um ato tido como crime e vai passar por um processo, com certeza ele vai querer contratar um advogado. E ele vai querer um advogado especialista na área dele. Na área que o caso dele necessite, né, de uma boa experiência, de uma especialização, né? Então, aí, o que acontece? O advogado faz o seu trabalho. Gente, olha só, Joani Trindade, vira a câmera, doutora. O que tá acontecendo, Joani? A câmera tá ao contrário? Diz aí pra mim. Doutor Francisco Alencar, que prazer o senhor aqui. Vamos comentar, doutor. Grande mestre. Olha, obrigada pela oportunidade que o senhor me deu de poder fazer parte da sua equipe também. Doutor Francisco Alencar, gente, advogado aqui da Canangolândia. Joani Trindade, explique pra mim como que você tá pedindo pra eu virar a câmera. Explica pra mim. Então, gente, voltando. Olha só. Eu falei pra vocês que na Constituição Federal tem uma cláusula pétrea que fala que ninguém... Vou falar mais uma vez, vocês vão sair daqui hoje com essa frase na cabeça. Ninguém será considerado culpado até que haja sentença penal transitada em julgado. Tá. Eliane, o que mais tem na Constituição que fale sobre a atuação do advogado atuante na área criminal? Podemos usar o princípio da dignidade humana, né? Que não pode haver distinção entre as pessoas por nenhum motivo, por conta de crença religiosa, por conta do partido político, por conta do time de futebol lá, um torce pro Flamengo, outro torce pro Corinthians. Um tem mais afinidade com um cantor, o outro tem mais afinidade com outro. Tipos de músicas diferentes, profissões, né?
Não pode haver distinção por conta disso. E aí tá, eu falei o que tem na Constituição a respeito da advocacia criminal. Falei. O que não tem na Constituição, e que você que está acompanhando essa live agora, com certeza pode procurar do início da Constituição, do preâmbulo aqui da Constituição, até a última letra da Constituição. O que não tem disposto aqui é que o advogado não pode atuar em defesa de uma pessoa que cometeu um ato tido como crime. Não tem isso na Constituição. A Constituição não veda, a Constituição não proíbe que o advogado atue na área criminal, que o advogado defenda o seu cliente que tenha supostamente praticado um ato tido, considerado como crime. Não tem isso na Constituição. Não existe previsão na legislação, nem na nossa lei maior, que é a Constituição Federal, proibindo que o advogado atue em defesa do seu cliente na área criminal. Não existe. Podem procurar. Podem procurar, eu garanto. Mari Fernandes. Oi, prima. Beijo pra você, gatona. Então, e aí, o que acontece? Estamos chegando onde eu quero, no preconceito. Como é que nós ficamos sabendo dos crimes que acontecem? Diga aí. Fala aí pra mim. Onde você vê os crimes? Nos telejornais, né? Tem telejornal 6 da manhã, tem acho que 8 horas, tem um famosinho que começa meio-dia e termina às 15 horas. Simultaneamente a esse, tem em mais 2 outras emissoras, em 3 emissoras no mesmo horário tem jornais. No período noturno tem jornal também. Tem jornal de 6h15 e tem outro 8 horas. Quais são as notícias que são mais divulgadas nesses telejornais? Os crimes e as fatalidades. Eu acho que é o que gera mais audiência, né? Vocês acham também que é o que gera mais audiência? É, né? Por que que os telejornais não transmitem boas ações, cursos, né? Coisas boas. Se você ligar a TV meio-dia e assistir de meio-dia até as 15 horas, o que a gente vai ver é crime e fatalidade. Crime e fatalidade. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu cheguei nesse ponto? Porque a sociedade, ela tem um pré-conceito. Já tem um conceito formado em relação ao advogado que atua na área criminal. Mas esse preconceito que tem, muitas vezes, na maioria das vezes, não é um conceito, não é um entendimento que a sociedade tem, que nasce do interior da pessoa. Porque, na maioria dos casos, a comunidade, a sociedade, ela não tem uma instrução, né? Uma educação em relação a processo penal, né? Na maioria das pessoas que têm esse preconceito com o advogado atuante na área criminal, são pessoas que são ignorantes, eu digo ignorantes de conhecimento no processo penal. E aí são pessoas fáceis o direito midiático
né, induzir a esse erro. Quando eu digo direito midiático, eu falo das mídias. Porque elas conseguem introduzir na mente das pessoas que o advogado criminalista é bandido. Que se o advogado criminalista atua defendendo uma pessoa que cometeu um crime, que ele concorda com esse crime. Aí tem aquelas frases, né, pejorativas que muita gente fala aí. Se defende um suspeito de um crime, é porque concorda com o crime. Ou se defende bandido, bandido é. E muitas outras frases pejorativas que as pessoas usam a nosso respeito. E isso, gente, é uma conduta que está se tornando irreparável para a nossa profissão. As pessoas, é nítido o preconceito que as pessoas têm. E não é só a sociedade, as pessoas que não têm conhecimento, não. O advogado criminalista, quando ele chega em uma delegacia, aí tem a autoridade policial que é responsável, né, pelos atos da delegacia. E essa autoridade policial, quando vai liberar, prender, a primeira coisa que fala, não, eu cumpro a lei. Eu cumpro a lei. Não, eu ajo em nome da lei. Mas quando chega um advogado lá para acompanhar o interrogatório de um cliente, essa autoridade policial parece que no mesmo momento esquece da lei. Porque não respeita. Não respeita de maneira alguma os direitos do advogado. As prerrogativas que nós advogados temos. A autoridade policial, em algumas delegacias de polícia, é a primeira a descumprir. É a primeira a fazer um preconceito. É a primeira a humilhar. Muitos advogados são humilhados na atuação da sua profissão. Igual nós tivemos um caso que repercutiu ontem, né? Que uma advogada, creio que, gente, se eu estiver enganada, vocês me perdoem. Uma advogada queria ler o termo de depoimento antes que o cliente dela assinasse. E aí isso gerou um desconforto, né? E ela teve as prerrogativas dela violadas. Quando eu digo prerrogativas, eu digo os direitos. E ela foi desacatada, ela foi desrespeitada, ela foi ameaçada, agredida, né? Por uma autoridade que deveria impor respeito. Deveria demonstrar respeito também, né? Mas isso não acontece. E as pessoas têm que entender. Eu queria muito, sabe? Eu queria mesmo que o direito midiático, que a mídia não mostrasse só os crimes. Ah, aconteceu tantos crimes hoje em tal lugar. Feminicídio, que agora o termo feminicídio está na moda, né? As pessoas falam feminicídio confundindo com femicídio, e aí tudo acha que se enquadra no feminicídio, mas isso seria assunto para um outro dia. E aí, voltando, eu queria muito que o direito midiático não mostrasse só os crimes, não, que acontecem. Eu queria que o direito midiático mostrasse como funciona o processo para condenação de uma pessoa. Porque assim a sociedade entender que não é o advogado
que solta uma pessoa. Porque o que mais a gente escuta, né, em uma rodinha de conversa, em um ônibus, em uma fila, em uma festinha, é o seguinte: a polícia prende, o juiz condena e o advogado solta, né? Quem aí já ouviu ou já falou isso? Pode falar, gente. Eu tô aqui para poder desabafar e esclarecer e tirar alguma dúvida de que alguém aí tenha também, tá? Eu já cansei de ouvir. Eu escuto na minha casa. Eu escuto isso na minha casa. Sempre. E agora, com o tempo, depois que eu comecei a atuar nessa área, é que os meus pais, agora quando eles vão falar alguma coisa, eles começam a pensar. Porque antes eles falavam assim: a polícia prende, o juiz condena e o advogado vai lá e solta. Aí agora quando eles vão falar, aí eles voltam e falam assim: ah, mas é porque eles estão seguindo a lei. Agora eles já aprenderam essa parte. Não, é porque eles estão seguindo a lei. Porque sempre eu falo, olha, o que as pessoas têm que entender é que nós temos leis para seguir. Nós temos que cumprir as leis. E o advogado, mais do que ninguém, tem essa obrigação, é o dever, é tarefa, é a profissão. Então nós seguimos leis. E aí as pessoas cansam de falar: a polícia prende, o juiz condena e o advogado vai lá e solta. Todo dia. Nesses telejornais que eu falei há pouco, mostra, né? Mostra, tipo, segunda-feira, mostra um crime, e aí mostra o acusado sendo preso. Daí, quando é na sexta-feira, vai de novo esse mesmo telejornal e fala: olha, estamos reprisando tal caso assim, assim, em que o acusado foi preso e agora hoje o advogado soltou o acusado. Gente, vamos quebrar essa ideia, vamos tirar essa ideia da nossa cabeça. Tem um processo penal, e tem um processo que uma pessoa passa. Não é um processo simples, não. É um processo bem complexo, muitas vezes demorado, em que o acusado passa para poder ser condenado. E aí, não é o advogado que vai lá e solta. O advogado, ele está seguindo os ditames da lei, né? Então, o advogado, ele nada mais faz do que cumprir a lei. Ninguém, eu não estou aqui para defender com a minha opinião pessoal. Eu estou aqui falando na minha opinião de advogada, minha opinião profissional. Esse é outro ponto que as pessoas têm que entender também e separar, né? A atuação profissional da opinião pessoal. Mas voltando, o advogado, não é que o advogado vai lá. Eu já ouvi assim: ah, doutora, pega um dinheirinho, vai lá e dá pro juiz. Que o pessoal, a sociedade já tá tão nessa crença que é o advogado que solta, que muitas vezes eles não querem saber quanto que é o honorário. Qual o valor que vai pagar de honorários para o advogado? Quer saber se tem como pagar para o juiz. Veja bem, não existe isso. A pessoa tem que trabalhar com ética, né? E aí, o advogado, vocês vão cansar de ouvir isso hoje. O advogado, ele cumpre leis, ele segue regras. E para condenar uma pessoa, tem várias etapas, tem várias audiências. O advogado, ele não pode pegar uma pessoa, vamos, né, usar o exemplo que mais está na mídia, cometeu um feminicídio e querer
sabendo que o seu cliente é culpado e querer dizer, né, ante todas as provas, não, meu cliente não. Não é assim que funciona. O advogado, ele luta pela justiça. E a justiça não é só condenar, não. A justiça é condenar, dependendo do caso, é absolver, é modificar o tipo penal. Por exemplo, uma pessoa está sendo acusada de um roubo, quando na verdade o ato que ele cometeu é tido como um furto. Então, porque a justiça no Brasil não existe, no Brasil não é feita a justiça, porque as pessoas muitas vezes querem condenar a mais, né? Querem condenar, querem que a pessoa pague a mais. E o advogado, mesmo nos casos em que o cliente é condenado, mas o cara foi condenado, a pessoa foi condenada. Pra que vai gastar dinheiro com o advogado? Gente, o advogado, ele tem várias atuações. Se o cliente foi condenado, tentando reconectar. Se o cliente ele foi condenado, o que mais o advogado pode fazer? Gente, tá tendo um probleminha na transmissão, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Transmitir ao vivo, conexão de... Isso, voltamos. Então, o advogado, quando o seu cliente é condenado, aí as pessoas pensam, mas se o cara já foi condenado, não tem mais o que fazer. Tem. O advogado vai lutar com as leis, vai lutar com o dispositivo da Constituição para que a penalidade que esse acusado vai receber é a certa. Não é nem menor nem maior que a que ele merece, né? Tá, e se a pessoa é inocente? Qual a atuação do advogado? Também cumprir a lei, seguir as regras, né? Dentro do que está na nossa legislação, o advogado vai demonstrar que o seu cliente é inocente, que não foi ele que cumpriu. Em relação a esse preconceito que eu falo, gente, o direito midiático ele tem uma força tão grande, vocês devem saber. O direito midiático, ele é super poderoso. Olha só, vou contar um caos para vocês. Eu fui nomeada para atuar em um processo e esse processo, o crime desse processo, ele foi a júri. E aí, esse fato teve grande repercussão, né? Saiu em todos os telejornais, tinha vídeos, saiu nas revistas, naqueles jornalzinhos que tem na rodoviária, saiu em todo canto. E eu tive essa missão de atuar nesse caso. E eu estudei bastante esse caso. Eu tô falando isso para mostrar para vocês que o papel do advogado é muito importante. E eu estudei bastante esse caso e quando... Em resumo, o crime era... Só um pouquinho, gente. O meu cliente, que apesar de ter sido atuada como advogada dativa, né? Então não deixa de ser cliente. O meu cliente estava sendo acusado por homicídio, com 2 qualificadoras. Com tudo que vocês pudessem pensar para agravar e para qualificar o ato dele, tinha tudo. E aí eu fui nomeada, comecei a correr atrás, resumindo.
eu consegui, né, provar que não tinha sido um homicídio culposo. O que tinha acontecido realmente foi um acidente, foi uma fatalidade. Realmente foi uma fatalidade. Mas, como foi um caso de grande repercussão, a sociedade lá do estado já tinha condenado o meu cliente. Ele já era tido como condenado. Não, esse daí tem que morrer. E aí, a nossa sociedade acha que a justiça só é feita quando um acusado é condenado à pena de morte, né? No caso aqui não tem. Prisão perpétua, a pena máxima, às vezes a pessoa cometeu um furto, sei lá, de um botijão de gás, alguma coisa assim. E aí as pessoas, a mídia transforma isso em um espetáculo tão grande que a sociedade quer que essa pessoa que cometeu um furto, que é uma pessoa que não tem, que é uma pessoa que tem bons antecedentes, é primário, quer que essa pessoa fique o resto da vida na cadeia. E é por isso que nós, né, doutor Francisco Alencar? É por isso que nós somos discriminados. Quando nós vamos dar uma opinião, um parecer, muitas vezes as pessoas não dão muita importância, porque falam, você aí defende bandido. Mas não é assim. Eu acho que toda profissão, ela deve ser respeitada. Independente se é advogado, se é padeiro, se é gari, independente da profissão que a pessoa tem. Tem que haver respeito, tem que valorizar. E esse respeito, ele tem que começar dos próximos, dos seus pares, né? Da sua classe. Se um colega meu, advogado, faz um ato, porque as pessoas têm mania de falar que advogado criminalista é picareta. É advogado criminalista é picareta. E não é assim, gente. Tem pessoas que não digo só na advocacia, em toda profissão tem aquelas pessoas, aqueles profissionais, que eu não posso dizer nem que sejam profissionais, que atuam de maneira antiética, né? Maneira ilícita. E aí, as pessoas, por conta de uma fruta estragada, todas as demais do cesto são contaminadas, né? Mas não é assim. Não pode ser assim. Nós temos que valorizar todas as profissões. Principalmente nesse país que a gente vive, que as pessoas estão atrás de emprego, estão atrás de trabalho e não conseguem. Então, a questão dessa live que eu resolvi fazer é porque eu queria fazer realmente um desabafo em relação a isso, em relação à atuação na advocacia criminal, que eu tenho percebido, eu tenho ido a eventos e a atuação nessa área sofre um preconceito muito grande. Mas eu quero dizer, eu não desejo que ninguém precise de um advogado especialista na área criminal. Mas o que seriam as pessoas, vamos dizer, um caso em que uma pessoa é inocente, se não tivesse um advogado que atuasse, que fosse especialista nessa área, o que seria dessa pessoa? Né? Porque existe a defesa
de uma pessoa que realmente tem culpa no cartório, mas tem a defesa também de uma pessoa que é inocente. Que eu posso citar esse caso, esse júri que eu fiz, e que o réu realmente era inocente, que foi uma fatalidade. Se não tivesse um advogado para atuar nessa área, esse rapaz ia ficar preso sem ter cometido um crime, né? Então, eu peço que você que está acompanhando essa live mude um pouquinho a sua percepção em relação a nós, advogados, criminalistas. Que as forças divinas não deixem que você precise, né? E que vocês possam prestar mais atenção ao nosso trabalho, que é um trabalho como qualquer outro, tem uma importância muito grande. E o advogado criminalista tem que ser valorizado sim, não tem que ser discriminado, não tem que sofrer preconceito de nenhum tipo, de nenhum lado, nem da sociedade, nem das autoridades. Que a sociedade consiga filtrar as informações que assiste na TV. Que a sociedade consiga tirar a venda dos olhos, né? Porque o direito midiático, a mídia, impõe uma informação de que o advogado é que solta os bandidos. Que se a sociedade, a comunidade está cheia de bandidos, que os bandidos são soltos, que eu tô dizendo bandido, gente, por conta do que a sociedade fala. Porque, a meu ver, é uma pessoa. Então, a sociedade tem que começar a abrir mais os olhos, entender que existe um processo muito grande, muito complexo, para que uma pessoa seja condenada, e que não é o advogado que vai lá e fala se essa pessoa é culpada ou se ela é inocente. Olha, a nossa imagem já está tão deturpada, assim, de tal maneira, que se um preso tem saidão, é culpa dos advogados. Se o preso tem direito à remissão de dias, trabalhar, ler livro, fazer alguma coisa para remir os dias, é culpa dos advogados também. Se o preso que estava preso de uma maneira provisória é colocado em liberdade para poder responder o seu processo em liberdade de acordo com os ditames da lei, a culpa é daquele advogado. Foi o advogado que colocou aquele bandido na rua. Esse advogado é bandido também. Tá desse jeito. Não é assim, gente. Não é assim. Tem que abrir os olhos e fazer e filtrar as informações que a mídia passa. A mídia está passando informações distorcidas, informações alteradas, não só em relação ao advogado criminalista, mas em relação a muitos outros assuntos, e cabe a nós filtrarmos essas informações para que a gente não cometa erros, né? Muitas vezes erros irreparáveis. Então, o advogado criminalista, ele não compactua com os crimes, com os atos tidos como crimes. O advogado criminalista não é bandido. Ele é uma pessoa
que atua firmemente, seguindo os ditames da lei, nada mais que isso. Só que para nossa área é mais dolorido cumprir a lei por conta desse preconceito que a sociedade tem, que a sociedade faz, por conta da discriminação. Justamente por conta disso. Advogado criminalista não é bandido. A sociedade tem que entender que entre, vamos dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é o advogado criminalista exercer a sua função, desempenhar com maestria a sua função em defender uma pessoa que supostamente cometeu um crime. E outra coisa é a opinião pessoal do advogado em relação ao ato que o seu cliente praticou. Uma coisa é eu, Eliane Fernandes, estar ali em uma audiência, seguindo os ditames da lei, para fazer com que o meu cliente, caso seja condenado, tenha uma penalidade de acordo com o que ele cometeu. Outra coisa é eu, Eliane Fernandes, na minha opinião, pensar e entender que o ato que ele cometeu é errado. Não é porque eu defendo, não é porque a Eliane Fernandes, advogada, criminalista, defende aquela pessoa, que a Eliane Fernandes, esposa, mãe de 2 filhas, palhaça até, entende, pensa do ato que aquele cliente dela cometeu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, sociedade, não vamos continuar com esse preconceito contra nós, advogados. E eu resolvi mesmo fazer esse desabafo e quis publicar antes para que as pessoas, quanto mais pessoas pudessem acompanhar essa live, para poder disseminar essa ideia, essa explicação, né? Esse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Então, eu peço que quando vocês estiverem em uma rodinha de conversa, na fila do ônibus, em uma festinha, que as pessoas falam assim, ah, não, a polícia prende, o juiz condena, o advogado solta. Aí vocês falam assim, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Não é exatamente assim. O advogado só cumpre o que está na lei. E aí você fala assim, olha, a Eliane me falou o seguinte, e ela mostrou, ela não só falou, ela mostrou. Olha, olha, na Constituição Federal tem um artigo lá, o artigo 5º, no inciso 57, que fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí você fala assim, olha, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa não pode ser considerado culpado, não pode ser considerado réu. Vocês viram falando réu aqui alguma vez? Se eu falei, vocês me corrijam, porque eu não poderia ter falado. Então, nenhuma pessoa pode ser considerada réu até que a sentença penal condenatória seja transitada e julgada. Aí você completa, você fala mais. Você fala, olha, a pessoa vai falar assim pra você. Ai, mas o que é isso? Você fala, o que é isso? Isso significa que a pessoa só vai ser considerada culpada quando ela não puder mais recorrer. Aí a pessoa vai ficar assim, poxa, ela tá sabendo. Então, tem coisas que basta a gente querer adquirir uma informaçãozinha que a gente consegue, né? E aí, abrir os olhos, tirar as vendas dos nossos olhos para o direito midiático. Passem a filtrar mais o que vocês veem na televisão. Filtrem direitinho o que esse direito midiático aí quer colocar na cabeça de vocês. Em relação a tudo.
Em relação a tudo. Quando vocês verem uma informação que tá muito além, né? Ou para mais, ou então tá para menos ali, você vai e pesquisa. Pesquisa. Pede uma opinião de uma pessoa que entenda desse assunto. Mas não comece a disseminar, não comece a compartilhar informações deturpadas ou fake news ou alguma coisa que você pensa assim, não, mas será que é isso? Será que aquele cara é culpado mesmo? Será que foi assim que aconteceu? Porque esses telejornais, eles, principalmente esses que focam mais na área criminal, eles vão lá, eles fazem uma reportagem, a partir daquela reportagem, a pessoa já é condenada. A sociedade já condena a pessoa, já considera aquela pessoa como culpado, só por conta da maneira da reportagem. Só por conta da maneira que o repórter se comportou. Alguma palavra que ele falou, ele não entende de direito, né? Então, gente, é isso. Eu falo demais, né? Eu falo muito. Mas, assim, quando forem falar que é o advogado que é culpado por ter tanto bandido na rua, por ter tanto tal de saidão. Ah, esse tal de saidão é culpa do advogado. Expliquem direitinho que não é assim. Que o advogado criminalista também tem o seu valor, tá bom? Eu quero agradecer você que participou aqui dessa live, que me acompanhou. Quero pedir para que você fale o que achou, se tem alguma dúvida, se quer papear mais, me chama no privado. Eu gosto de conversar. Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar. E fala se gostou, se não gostou, tá bom? Podem sugerir um outro tema, mas é porque, assim, eu não quero dar aula, nem curso, nem nada. Eu só quis falar sobre esse tema porque eu estou atuando nessa área e eu estou sentindo muito na pele essa discriminação. Doutor Francisco Alencar, advogado essencial à sociedade e à justiça. Parabéns, doutora. Estou aprendendo muito com a sua explanação jurídica. Doutor Francisco! Para mim está sendo uma honra ter a sua companhia aqui. Muito obrigada a vocês que acompanharam. E é isso, assim, eu quis fazer uma live mais informal. Quem me conhece sabe que eu sou brincalhona, sorridente. E aí eu gosto de fazer as coisas mais desse meu jeito descontraído. Porque se não for assim, eu travo. Se for para fazer coisa séria demais, eu travo. No júri que eu fiz, eu recitei poema, gente. Eu sorria, eu fazia tudo. Então, eu acho que a coisa com naturalidade é bem melhor. Gente, boa noite para todos. Uma boa semana e tudo de bom para vocês.